a Biblioteca da NET. Eu quero dividir com vocês um livro que para mim foi um divisor de águas pela forma, pela abordagem, pela clareza, e me entusiasmou a pesquisar um pouco mais e não temer as reações, inclusive de meios acadêmicos, falar com mais desenvoltura. É um livro que foi escrito por Adolfo Bezerra de Menezes em vida. Normalmente, quando as pessoas falam de Bezerra de Menezes, sempre faz abordagem sobre a caridade de Bezerra de Menezes, sobre a bondade, sobre a forma, sobre o aspecto evangélico. Mas Dr. Bezerra de Menezes foi um médico. Mas, além de ser uma pessoa generosa, uma pessoa afável, dada a praticar a caridade, ele era um intelectual. Ele era um excelente médico. Ele se dedicou ao estudo, ao conhecimento. Ele tinha uma vida respeitável em termos de academia. Ele entrou para a política justamente pelos seus méritos e reconhecimento entre seus pares, então era uma pessoa considerada. Dr. Bezerra de Menezes dedicou um bom tempo à pesquisa dos transtornos mentais. Ele tinha um filho portador de uma obsessão, um processo mental, um transtorno mental de origem espiritual. Eu já até falei sobre obsessão em alguns aspectos, veja aí se a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada. Então, ele tinha um filho com um transtorno mental. Naquela época, então ele começou uma pesquisa mais intensa em torno de 1880 sobre os transtornos mentais. O que se conhecia na época, as descrições, os aspectos físicos, muito bem, problemas. Lembre-se, eu vou falar aqui porque a gente já sabe muita coisa. Naquela época, não. Então, se suponha, defeitos estruturais. Não se conheciam os papéis químicos e elétricos como conhecemos hoje com relação ao cérebro, mas algumas experiências já estavam surgindo. Dr. Bezerra de Menezes tinha grande contato com acadêmicos da Europa e ele trocava correspondência, pesquisa, material. E ele estava ciente e ele pesquisava profundamente os transtornos mentais. Ele se torna espírita, o que ele faz publicamente, e reconheceu o espírito e os aspectos espirituais em alguns transtornos que antes eram considerados exclusivamente de natureza física. Então, numa época em que havia uma busca muito grande por explicações mecanicistas, ele tinha acabado de travar contato com uma outra origem para um transtorno mental. E especificamente seu filho era afligido por algo semelhante. Ele intensificou o trabalho, então você tem um conteúdo de fundamentação de bibliografia, de pesquisas, de descrições de fatos, de acontecimentos, muito interessante do ponto de vista histórico, na compreensão da mente e do processo obsessivo. Então, esse livro ele foi feito com o objetivo de ser um tratado de natureza acadêmica. Então, ele intensificou as pesquisas, por exemplo, para fundamentar. Ele queria transformar isso numa tese, tá? Não havia uma tese de doutorado, uma tese científica, acadêmica, de medicina, com relação a transtornos mentais de origem espiritual. Naquela época não se chamava assim, uma doença mental, cuja origem especificava ser espiritual, e ele fundamentava isso. Então o livro fala desde fundamentação filosófica para espírito, para considerar a hipótese científica de uma causa espiritual. Ele trabalha tudo isso que hoje está sendo reeditado na prática, mas aquilo era incipiente e era moderno. Ele estabelece uma linha filosófica para explicar, e aí ele começa a construir casos que sugestionavam, e ele foi colocando, ele fez no sentido de uma tese. Ele esperava publicar isso, mas ele faleceu antes que isso acontecesse. Então, posteriormente, esse material foi encontrado e foi publicado com um pseudônimo. Então, em vez do nome de Allan Kardec, usou um pseudônimo e ele foi publicando em fascículos até que, finalmente, foi lançado o livro A Loucura sob um Novo Prisma. O autor é o Dr. Bezerra de Menezes, encarnado ainda. Então, não é assim... Apesar de, posteriormente, você ter um desdobramento espírita, tá? O livro não foi terminado, ele foi reconstruído, ele tem um viés acadêmico. Então, a ideia era, para a comunidade acadêmica, pensar numa outra hipótese para transtornos mentais.
Então, ele tenta fundamentar para ser uma abertura de tese e, posteriormente, ele queria transformar numa pesquisa científica, tá? Mais aprofundada, com elementos, etc. Então, é o que a gente chama de pré-projeto. Mas, nesse caso, algo espetacular, muito bem construído, bem feito. E pensando que isso foi feito no século XIX, tá? Então, muitos dos conceitos que estão aqui presentes, depois que eu fui estudar, são revolucionários. E você dá uma dimensão diferente a Bezerra de Menezes, que as pessoas veem muito afetivamente e tal, e perdem essa capacidade de apresentação maravilhosa. Então ele tinha o dom da palavra, se tornou político, mas também um conteúdo acadêmico maravilhoso. Então esse é um livro muito interessante para você que é da área acadêmica, médico, etc., mas você que quer entender um pouco mais, a linguagem é acessível, e uma visão nos pródromos do Espiritismo dessa tentativa de amalgamar conceitos físicos e conceitos espirituais. Então, é um livro que eu adorei ler, vale a pena a gente ler. Dentro das concepções, lembra muita coisa, lembra século XIX que estamos falando, muitas descobertas recentes alteram algumas questões, mas não a apresentação geral da filosofia, da abordagem, inclusive das críticas que ele fazia sobre a análise desses fenômenos. Então, é maravilhoso. Então, é incrível. Mas por que eu trouxe ele especificamente aqui? Tá? Então, esse aqui é o livro. Aqui contém exclusivamente o material de Kardec. Mas saiu uma nova edição digital do livro A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, e ela foi ampliada com o quê? Com um prefácio maravilhoso, com os dados históricos da pesquisa, coisas que foram comentadas. Então, o que ele se propunha, as conversas que ele teve com algumas pessoas para desenvolvimento dessa tese, o que ele pensava em conseguir com isso. Eu adorei isso. Eu não sabia a história anteriormente, esses detalhes, tá? Então, é um prefácio novo dessa nova edição digital, né? Deve ter uma edição física também, do livro A Loucura sob o Novo Prisma, que é essa daqui. Então, aqui ele está acrescentado desse prefácio, que não contém no livro original, né? Contando a história do desenvolvimento do livro, como ele foi publicado, alguns dados biográficos de como ele desenvolveu, que ajudam. Nossa, eu adorei reler. Eu reli o livro e estou convidando vocês porque eu fiquei entusiasmada com alguns aspectos que foram acrescentados, né? A obra de uma vida. Aí ele começa a falar por que ele fez isso, conta a história do filho, tá? Aqui ele especificamente não fala sobre isso, se refere, mas aqui ele conta a história do filho, um pouquinho dos acontecimentos que inspirou Bezerra de Menezes a escrever esse material. Então, essa nova edição eu gostei muitíssimo, estão de parabéns, deu uma nova roupagem, uma nova dimensão ao livro. Gostei muito desse material, o livro continua extraordinário, com esses acréscimos deu uma moldura muito mais, não vou dizer eficiente, a moldura que o livro merecia para a nossa apreciação. Então é um livro que vale a pena ter na sua biblioteca. Se você já tem edição antiga, vale a pena, mas dê uma olhada nessa digital com esses anexos, né? A Loucura sob o Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. E fica ligado na biblioteca, que eu tenho alguns outros presentinhos que talvez você, espírita, não conheça, que vale a pena acrescentar na sua biblioteca. Você sabia que Adolfo Bezerra de Menezes escreveu outros livros em vida sob pseudônimo? Alguns muito interessantes que você vai gostar? Então fica ligado na nossa biblioteca que eu falarei sobre isso. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.